Opa! Pois é, estamos encerrando aqui o primeiro dia de Tech Trends na zona norte de São Paulo, no Expo Center Norte. Exatamente. Né? É um evento que estreia também aqui na cidade de São Paulo. Estou falando... Não, nenhuma mentira. Nenhuma mentira. Hoje. Estamos aqui, Douglas Mikeloff. Michel, temos um convidado aqui. Convidado importante para a Zona Norte. Exatamente. E você vai saber por que importante para a Zona Norte. Apresente o nosso convidado. Então, estamos aqui com o principal polo de transporte da Zona Norte. Nossa, agora já ficou Não, brincadeiras à parte, estamos aqui com o Rogério Prado, CEO da Pax, que é a concessionária que ganhou aqui a licitação para operar e explorar o Campo de Marte. Um tradicional aeródromo da cidade de São Paulo. Acho os nomes bonitos nessas coisas. Mas, além do histórico, né, e muito importante, para quem não sabe, o aeroporto foi utilizado na Revolução Constitucionalista de 1932. Era a base das forças aéreas paulistanas. Então tem uma longa história aí. Mas brincadeiras históricas à parte, isso não é brincadeira que ele foi usado, mas sem mais delongas, Rogério, CEO do aeroporto. Acho que aqui o objetivo é a gente conversar um pouco e entender, primeiro, a importância de uma concessão para que a gente tenha um equipamento público modernizado, que é muito fácil eu falar vendendo São Paulo, né? Nosso querido amigo Alexandre. Eu te elogiei, falei que você é um ótimo vendedor da cidade de São Paulo. Mas assim, eu acho que sim. Muito bom. A gente tem em São Paulo uma tradição não só na cidade como no estado, dessa olhar da desestatização, né, de tornar aquilo que não é atividade essencial do poder público em algo a ser administrado e explorado, e muito bem explorados, obviamente, com regras, indicadores e cobrança, porque esta é a lógica de uma concessão bem-sucedida, mas é entregar a quem vai olhar aquilo como o principal negócio dele para ofertar um serviço melhor à população e ao usuário final. E acho que assim, olhar para os aeroportos, que é um modelo bem-sucedido de concessão, na sua grande maioria, e a gente entra numa fase no aeroporto que tem toda uma simbologia para a cidade, mas também tem toda uma lógica diferente, porque não é um aeroporto com uma aviação tradicional. E aí tem todo um desafio tecnológico a ser enfrentado, por isso que a gente está no evento de tecnologia hoje. Eu estou muito bom. Eu queria ter um filho assim. Queria ser igual a ele. Eu queria ter essa eloquência. Exatamente. Lembra do personagem da escolinha do professor? Eu queria ter um filho assim. Assim, bater um papo sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco, Rogério, dos desafios, do que a gente tem pela frente aí de expansão, e dizendo que a Pax é apoiada pela São Paulo Negócios. É isso aí, isso é importante. Bom, boa noite, Michel, boa noite, pessoal. Agradeço o convite. Somos vizinhos aqui, Zona Norte. O aeroporto Campo de Marte foi concedido à iniciativa privada em final de 2022. Começamos a operar efetivamente depois do período de transição em agosto do ano passado, então a gente está quase fazendo um ano. Nós temos 30 anos de concessão e um desafio de transformar e dar a importância de Campo de Marte que o Campo de Marte merece. Como o Michel falou, o Campo de Marte foi o primeiro aeroporto de São Paulo, né? Acho que a atividade aérea não começou precisamente aqui no Campo de Marte, mas logo no começo do século passado ela veio para Campo de Marte, era o aeroporto de São Paulo, e depois foi mudado para Congonhas, por questões que a gente conhece do Rio Tietê, mas Campo de Marte tem toda uma questão histórica e um aeroporto que estava um pouco, não vou dizer abandonado, mas ele estava um pouco em segundo plano, e eu sempre gosto de falar que os aeroportos em grandes cidades como São Paulo, a cidade mais importante aí da América Latina, eu considero assim, que sai do mundo. É ele que tá falando. Não, assim, ele conhece bem São Paulo, ele é São Paulo, mas é um São Bernardense. Eu não sou que tá aqui do lado. Eu não nasci em São Paulo, mas adotei São Paulo como meu lar. Então, muito orgulho de São Paulo. Os aeroportos, as cidades grandes, elas têm sistemas metropolitanos de aeroportos, né? Então, a gente tem Congonhas. Não podemos falar que o aeroporto de Guarulhos é o aeroporto da região metropolitana de São Paulo, e Campo de Marte. Qual que é o papel de Campo de Marte? Campo de Marte é o 12º aeroporto mais movimentado do país, do Brasil. Pouca gente sabe de 12º, 14º, dependendo do ano. Isso é um movimento de aviação de negócios, eu não gosto de falar aviação executiva, que traz uma pecha de, não, aviação de gente rica, não é isso. Aviação de negócios, são empresas, empresários,
que usam o transporte para fazer esses negócios. São pessoas, empresários que têm negócios no interior e vêm para São Paulo. Além disso, a gente tem todo um deslocamento, né, urbano de helicópteros dentro da cidade de São Paulo. Poucas cidades no mundo têm essa permissão de voos de helicópteros dentro da região. Isso é meio... São Paulo, São Paulo não é mais a segunda, agora é a primeira. É a primeira de helicópteros, né? Ele fica entre primeira e segunda. E são, assim, Nova York não se pode sobrevoar áreas residenciais. Em São Paulo isso é permitido com as regras todas, mas isso cria todo um deslocamento de helicópteros, não para as pessoas, mas também para serviços da Polícia Militar, da Polícia Civil. A base, uma das principais bases do Águia está em Campo de Marte. Isso acaba criando um ecossistema de empresas, né? Então eu tenho empresas de manutenção de aeronaves que estão lá para dar manutenção para essa frota da Polícia Civil, da Polícia Militar. Eu tenho empresas de venda de peça, de empresas de hangaragem. Então você acaba criando todo um ecossistema. Então o nosso papel é trazer o Campo de Marte para o papel que ele merece nesse sistema complementar de aeroportos. Não estamos aqui para transformar Campo de Marte em Congonhas. O objetivo não é esse. Mas o que a gente pode fazer? Fazer os investimentos adequados. Nós temos um desafio de colocar o Campo de Marte numa operação por instrumento. Hoje o aeroporto tem uma operação visual. Isso chove, como em São Paulo, esse tempo maluco. Ontem estava um sol bonito, hoje está esse nublado, o aeroporto fecha. Nós temos essa obrigação, isso parte por vários investimentos de pista, de adequação do nosso sistema, de implantação de sistemas de pouso adequados para o porte do aeroporto. Nós temos que fazer isso nos próximos 2 anos. Isso a gente muda um pouco a categoria do aeroporto, trazendo aeronaves de outro porte, dando uma outra confiabilidade. Essa tecnologia de pouso mais precisa garante a confiabilidade da operação. Então, se eu tenho um empresário ou uma empresa que quer chegar aqui, não está fechado. Não, mas se eu tenho um procedimento por instrumento, se eu tenho equipamento, se eu tenho uma infraestrutura adequada, eu sei que eu vou chegar lá. Então, basicamente, estamos começando, temos aí uma longa corrida. Eu falo, a concessão não é uma corrida, é uma maratona, né? É uma corrida, mas é uma maratona, né? Fase de preparação é muito importante. Qual que é a diferença, eventualmente, a concessão? Acho que o Brasil precisa de infraestrutura. Existe espaço para investimento público, privado, para a mescla dos dois. O Brasil é carente de infraestrutura e mesmo São Paulo é carente de muita coisa, sendo a maior cidade aqui do país. Então, o papel de uma concessão é justamente, né, você fazer as obrigações e trazer uma qualidade de serviço, poder buscar alternativas de planos de desenvolvimento diferentes, modelos de negócio não explorados e tentar desenvolver. E todo desenvolvimento, principalmente do aeroporto, ele traz desenvolvimento muito rápido para a região. Isso é natural. A gente tá. São Paulo é uma cidade movida a negócio, né? Tem esse DNA do negócio. Está aqui dentro do stand da São Paulo Negócio. A gente está aqui no Expo Center Norte, são vários pavilhões aqui, está acontecendo várias feiras simultâneas. Eu acredito que quando você tem um aeroporto tão importante, numa localização tão importante quanto é aqui na Zona Norte, como é o Campo de Marte, você também consegue agilizar melhores negócios e trazer mais pessoas para cá. Com certeza. Hoje essa região norte, né? Se você traçar essa faixa aqui da Zona Norte, né, você tem o AMB, você tem o aeroporto Campo de Marte, você tem a rodoviária, você tem aqui esse lado de exploração. Então, você é uma região extremamente rica. É uma... Você está próximo do centro. Marginal, você está próximo do centro. Próximo, e assim, pessoas que ficam muito na Zona Sul, na hora que... Não, estou em Campo de Marte, vem para cá. Na hora que vê essa pujança que a Zona Norte tem, não por ser Zona Norte, esse lado da cidade é fantástico. Então, a presença do aeroporto vai facilitar deslocamentos para negócios, para feiras, para shows, para congressos. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que tem um ponto importante aí, olhando sobre a lógica, não só de geração de negócio, mas olhando questões que envolvem, por exemplo, posicionar São Paulo ainda melhor do que ela já é, na lógica, por exemplo, de produção de eventos e de shows, de grande porte. Assim, ano passado a gente tem um número que assim, é muito absurdo. A gente teve em São Paulo 1.296 eventos de negócios
feiras e eventos de negócio de grande porte. Aí a gente considera de grande porte, tenho reunido mais de 700 pessoas. Se você fizer a média, dá mais de 3 por dia, se eu considerar 365 dias por ano. Se você considerar dias úteis, dão mais de 7 a 9, dependendo do seu ano útil por dia. E isso faz com que a gente tenha demandas por outros tipos de serviços que necessariamente vão passar por essa reacomodação ou dessa modernização de um aeroporto com essa vocação executiva. Então, assim, você amplia ainda mais a competitividade de São Paulo para a atração desse tipo de evento, para esse tipo de público, né? A gente conversando outro dia, o Rogério falou de um evento que teve aqui com um público específico que gosta, né, de utilizar aeronaves, que esgotou a disponibilidade de aeronaves para voos durante o evento, não foi isso? Isso, Então, assim, a importância de ter esse equipamento. Não, e assim, indo para a região, a gente tem 2 aeroportos, aqui e um no Rio. O aeroporto ele ajuda a trazer desenvolvimento. E a gente tem área para desenvolver outros negócios, não só outros negócios atrelados à aviação, mas outros negócios que eventualmente a região precise. Vou dar um exemplo. Nosso aeroporto tem um aeroporto no Rio, eu tenho um time lá aqui e as pessoas vêm para cá. Eu tenho dificuldade de alocar o meu time que vem do Rio aqui na Zona Norte. Porque falta hotel. Isso porque a capacidade hoteleira de São Paulo é gigantesca. A gente tem mais de 90 mil quartos disponíveis em São Paulo. Falta hotel em São Paulo? Falta hotel em São Paulo. Isso é uma notícia excelente para a cidade de São Paulo. Então, da mesma maneira que falta hotel, falta mais aeroporto, mais espaço para aeronave, mais rodoviária, mais... São Paulo... É isso que a gente quer trazer, dar a organização adequada para o aeroporto. É um aeroporto de pequeno porte, vai continuar. Douglas, aquele A380 que você tem, não dá para descer. Não dá para descer aqui. Não dá para vir de São Bernardo para cá com ele. Poxa. É um aeroporto de pequeno porte, sim, mas assim, a gente está vendo os movimentos que estão acontecendo no mercado. A capacidade de aeroportuária da cidade de São Paulo, ela não cresceu de acordo com a cidade. Congonhas está chegando no seu limite. Vamos fazer obras de expansão, mas vai bater num teto. Congonhas e Guarulhos. E qual que é o natural dos grandes aeroportos? Expulsar a aviação executiva. É natural. Sim. É modelo de negócio. Eu tenho um avião que cabe 10 pessoas e o outro cabe 200. Paga 10 vezes mais. É natural. Isso é o normal de qualquer... Por isso que eu falo, no sistema metropolitano, você tem os seus perfis de aeroportos e de público. Com o estrangulamento natural da demanda dos grandes aeroportos, para onde vai esse movimento? São Paulo, na realidade, está perdendo as aeronaves para as outras cidades do interior. Está perdendo para Jundiaí. Sou de Jundiaí, mas está perdendo para Jundiaí, Sorocaba, Catarina... Bragança. O aeroporto de Jundiaí eu conheço bem. Ali também teve um grande investimento. Ele está cheio. Está bem concedida a concessão do... São movimentos positivos para o mercado. Então, cada um vai buscar um espaço. Você tem infraestrutura, você tem área. É uma questão de modelo de negócio. Né? Eu quero estar em Jundiaí porque é um pouquinho... Está distante, é um pouco mais barato, Campo de Marte vai ser mais caro, sei lá. Mas você pode dar a opção para quem tem o negócio. Eu quero ter uma oficina aqui, eu não quero. Você dá a possibilidade e alternativa. E quando você dá uma infraestrutura, você cria essa alternativa para o cliente se instalar, né? Para uma oficina de manutenção, um táxi aéreo, uma garagem. E aí, dado histórico do Serra Bravo, Mike Tango, que é o prefixo do aeroporto do Campo de Marte, tem escola também. Campo de Marte formou muitos pilotos. Eu sou aluno egresso da Escola de Aviação aqui do Campo de Marte. Vamos ali tomar um café. Não estar falando nenhuma bobagem. Agora fiquei com medo. Eu sou piloto, tá? Mas Marte tem essa vocação de formar muitos dos pilotos também, olhando o negócio business de aviação e absorver muito dentro do ecossistema do Campo de Marte mesmo. Você forma pilotos para aquele própria localização ali de pessoas. E você tem ali, né? Você trazendo você vai operar com o quê? CAT 1, 2 ou 3? Eu estou operando em IFR não precisão. Não precisão. Que é um sistema de aproximação que... Meia mussarela, meia... Não, mas que permite aeronaves, por exemplo. Você operar o aeroporto com o tempo fechado... Isso, Você traz mais recursos e traz mais negócios para cá. Adoraria ter um CAT 1
mas é praticamente impossível. Eu teria que desapropriar Brasília. Eu acho que aí a cidade não vai. Aí eu acho que será um problema com a vizinhança, eu acho, sabe? Não, mas esse sistema que ele está falando já permite hoje, até por conta da modernidade, nas aeronaves, exatamente, de uma aproximação muito forte, forte sim, precisa, com uso de GPS. Exatamente, sem usar necessariamente o sistema de VOR, por exemplo, que é o que seta no ILS geralmente, que é a radiofrequência por FM. E você vai conseguir operar esse aeroporto. Vai operar 24 horas, não? Não, ele não é 24 horas, até por uma questão de ruído, ele funciona até das 6 às 11. Tá. É igual Congonhas, que eu também acho que é adequado para ter. Estamos numa região residencial. Eu sentei ali aquela hora pra gente conversar um pouco antes de começar aqui, preocupado, né, com a pauta. Foi uma pauta não tão comum. Não, foi excelente. Desculpa, né? Assim, e aí ele ficou quietinho, não falou nada. Tipo, que legal, bacana, né? Ele quis me pegar de surpresa. Mas o IFR não precisam hoje, sim. Mas falando em tecnologia, o que é? Nada mais, nada menos, mas assim, é você ter a rota das aeronaves estabelecidas virtualmente. Você traça uma rota virtual em 3D, que a aeronave vai seguir aquela rota em 3D. Ele estabelece aquela rota. Então você consegue trazer fazer um circuito de aproximação, não precisão, mas mais seguro. Mas é mais seguro, porque ela segue essa. Para nós, réis mortais, é assim, um avião vai chegar mais perto do outro, entendeu? Não necessariamente. Não. Mas assim, mas já que está perto da marginal, mais baixo, vamos dizer assim, você consegue fazer com que a aeronave ela siga a rota, mesmo você imerso na nuvem. E quando você estiver chegando próximo dos mínimos ali, que eu não sei quanto que vai ser esses mínimos, a gente tá estudando, você vai fazer a rampa e você vai conseguir ter visão do aeroporto. Trocando em miúdos, assim, a gente tá brincando tudo. Não, mas assim, altamente tecnológico. Então, esse investimento de tecnologia, de novo, a gente vai cair na produtividade do aeroporto. Exato. Né? Você cai ali dentro de você traz tecnologia, aumenta a produtividade, e aí o resto é na realidade, efeito dominó. Eu tô aumentando as horas operativas do meu aeroporto. Sim. E quando cai o mínimo, eu fecho. Choveu. Não é porque choveu, mas... Não, mas geralmente a visibilidade caiu lá, fechei. Não tem dia que eu não abro. Tem dia que você não tem operação. Eu não tenho operação. A gente olha algumas grandes cidades no mundo, né, pelo planeta, que é algo, né, a gente até em algum momento aqui a gente, né, falou, você falou de Lisboa. Às vezes a gente tende a querer comparar, mas é muito difícil uma cidade do tamanho, aí pelo mundo, do tamanho de São Paulo, já não acha em qualquer lugar, ter essa quantidade de aeroportos, de movimento de aeronave, e ainda uma que vai ganhar com tecnologia, cara, isso também atrai... não só o turismo de negócio você também, atrai investimento na cadeia. Exatamente. Não só na cadeia. Isso é uma coisa, acho que bacana de pensar, né? Porque, assim, brincando aqui com a história da sinalização, esse tipo de coisa, mas se você for pensar, eu vou desenvolver mão de obra, eu vou trazer tecnologia, eu trago um outro perfil, inclusive de manutenção, de mão de obra, de desenvolvimento para dentro do aeroporto. Essa tecnologia vai evoluir. E está evoluindo, né? Exato. A tecnologia evolui, obviamente não é a mesma evolução disto aqui, mas é uma evolução que vai acontecer. Eu preciso capacitar nova mão de obra, o que faz com que eu abra espaço para outro tipo também de atividade comercial dentro da cadeia ali dentro. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo. Eu não quero dar spoiler, mas depois eu quero dar um exemplo sobre o que está acontecendo sobre questões de futuro. Mas bem de leigo, esta mesma tecnologia melhora a minha capacidade, por exemplo, de voos com helicópteros? Ou é só para aviação? Ela funciona para tudo, mas como o helicóptero, ele... Depende do helicóptero. Desculpa a minha ignorância. Não, mas você me descorrija se eu estiver falando besteira. Geralmente o helicóptero ele tem entradas e saídas diferentes das aeronaves. São cartas diferenciadas. São rotas diferenciadas. Sim, o helicóptero pode operar em FR e ter um circuito... Vai melhorar também o helicóptero, mas hoje o helicóptero tem uma condição um pouco mais diferenciada. Ele não vai pela mesma rota... Entendi. Ele não aproxima pelo mesmo... mas a tecnologia que ele vai colocar, por exemplo, a maioria das aeronaves que estão hoje angaradas lá em Marte, ela já tem. Então ele vai ele vai ter um benefício quase que real na hora imediato. Porque a aeronave está preparada para fazer esse trajeto seguindo essa rota dessa aproximação.
ele modernizando o aeroporto. Então, quem opera lá hoje, que eventualmente não está operando 2, 3 dias no mês para um fechamento, vai operar mais. Exato. E aí ele consegue ter talvez uma diluição de custo, vai aumentar também toda essa cadeia de negócio. Mais ISS na cidade. Eu gosto. Não, mas é justamente isso. Aí eu não estou falando do primo Congonhas, mas isso que vai acontecer. Se vocês já olharam o projeto que vai acontecer em Congonhas, vai sair. Os hangares que estão do certo lado terão que sair. Esses hangares vão para onde? Se eu não tiver aí, porque as aeronaves de Congonhas são maiores, são muito. Nem todas consigo operar em Campo de Marte, mas grande parte sim. Se eu não tiver espaço, não tiver o IFR, essas empresas vão levar essas aeronaves para outro município. Não tem dúvida. Não vão, não. Não, mas é assim, é questão de espaço. Não, é uma questão mas assim, poxa, eu não tenho espaço aqui, vou para outro lugar. Sim. Exato. Aí eu faço o translado da pessoa, de helicóptero. A gente está falando aqui de tecnologia, mas eu gostei muito de uma coisa que o Michel colocou, que é você treinar, né? Novos profissionais, capacitar. Isso é legal porque a gente está falando de gente trabalhando, né? Que isso também é emprego e renda. Emprego e renda, né? Então, isso é o mantra do nosso querido prefeito, é emprego e renda. Porque senão é o seguinte também, fica aquela coisa, talvez no imaginário das pessoas, é um aeroporto controlado, mas vai ter tecnologia, é só para rico, e a gente tem que olhar o entorno disso, né? O que isso traz de benefício para a cidade, para o entorno. Tem uma cadeia, né, de mecânicos de aeronaves que têm que ser certificados, despachantes, tem toda uma cadeia de serviços. Quando eu falo, eu dou o exemplo do Águia, mas eu tenho uma empresa que ela falou assim, quando a gente assumiu o aeroporto, eu falei assim, eu quero renovar o meu contrato, porque eu preciso estar aqui, porque o meu principal cliente tal, é manutenção da PM e tal, eu preciso estar, esse cliente é muito importante, eu preciso estar do lado dele. O que isso traz? É uma empresa internacional, multinacional, que precisa estar no aeroporto, que faz manutenção. Então, eu tenho manutenção, eu tenho toda uma cadeia de suprimento, uma cadeia de peça, formação. Eu tenho... Mas é verdade, eu brinquei, né? Mas é isso. Mas não é mais do que isso, né? Eu acho que, assim, é uma vocação que a política pública da cidade de São Paulo, e o prefeito realmente defende isso com afinco, que a maior bandeira de inclusão é a geração de oportunidade, é a geração de emprego e renda. O melhor jeito de eu romper desigualdades sociais, de incluir as pessoas, de eu tirar as pessoas de situação, muitas vezes de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar, que a gente às vezes desassocia essa questão, né? É dando oportunidade, gerando emprego e renda. E como é que eu gero emprego e renda? É facilitando o investimento na cidade, é proporcionando que investimentos na cidade aconteçam, é entendendo esse movimento de cauda longa de um investimento no aeroporto, que não é só o investimento de melhoria na ponta, não é fazer que vai trazer, que vai trazer mais gente rica voando de avião. É uma cadeia, né? Não é só gente rica voando de avião, é tudo que acontece no entorno. O Águia ele tem um papel tão importante aqui na cidade de São Paulo, porque assim, ele tá baseado aqui no Campo de Marte, mas aí tem um chamado para socorrer em Osasco, entendeu? Traz para cá, leva para as clínicas. Por isso que eu perguntei da questão do voo do helicóptero, foi muito pensando nos serviços públicos que estão baseados lá. Então, assim, é o resgate, é o policiamento, é a lógica de um transplante que precisa mover rápido. Está tendo toda uma iniciativa agora sobre transplantes, né? Está sendo, de novo, a cadeia. Aeroportos, empresas de combustível, donos de aeronave, eles estão numa iniciativa de, quando ter uma operação nisso, eles todos vão ceder a sua parte na cadeia para facilitar a operação. O que o aeroporto pode entrar? Eu tenho um transporte, porque assim, eu não sabia disso, me falaram. Tem uma estatística que morre mais gente por falta de transplante do que de acidente de carro no Brasil, porque tem tantas mil pessoas, não sei exato, mas diz que é um número absurdo. E parece que quando você tem um órgão, você tem uma janela de 4 horas para fazer o transplante. Então você precisa ter rapidez. Então você tem que botar um órgão aqui e levar para outro lugar. Então geralmente helicóptero, avião, aeronave, você tem que botar aqui e levar para lá. Então está tendo agora um movimento na indústria, isso deve ser lançado logo mais, acho que, de justamente ter toda a cadeia contribuir para esse movimento. Mas justamente isso,
o aeroporto vai ceder o espaço espaço não, mas vai ceder as tarifas aeronáuticas, a empresa de combustível não vai colocar margem, o dono de aeronave vai disponibilizar a aeronave, porque às vezes a aeronave está parada lá, vai sair... Poxa, vai fazer um voo de transporte aeromédico, as UTIs aéreas. Os aeroportos servem para isso, né? Vai fazer um resgate à noite. Você falou, fecha à noite, fecha, mas se eu tiver uma emergência de um voo do Águia, exatamente. Nossa, o trabalho do Águia lá é fantástico. Assim, é um orgulho assim, para a gente que paulistano, é um trabalho fantástico. Procura aí, tem vários documentários que mostram o trabalho do Águia, que é... Bom, gente... eu quero falar de futuro agora. Você viu? Eu falei bom, gente, você viu como os caras... Só pra testar o ânimo dele. Eu vou embora, eu vou. Ele falou que ia contar umas quentinhas pra gente sobre o futuro. Eu acho que assim, tem uma coisa... É verdade. Acho que, falando em tecnologia, falando em futuro... Eu acho que tem algumas conversas que a gente teve e eu acho que vale muito aqui a gente trazer a discussão, né? A gente está no evento de tecnologia que chama Tech Trends, né? Por tecnologias portadoras de futuro e nada melhor do que isso, do que falar de mobilidade do futuro, porque eu acho que tem uma coisa que envolve negócio, envolve inovação, envolve principalmente como as cidades querem se posicionar numa lógica de se manter na vanguarda. Acho que São Paulo tem muito desse DNA, tem muito dessa lógica de estar na vanguarda. A gente já foi procurado por algumas empresas há um tempo atrás querendo discutir rotas, né, de helicóptero aí para locação, mas eu acho que a gente tem um movimento capitaneado por uma empresa brasileira muito forte de tecnologia, que é a Embraer. E aí já vamos entrar no assunto mesmo, falar dos eVTOLs aí, os carros dos Jetsons, nossos carros voadores. E eu acho que casa muito com o que é a visão de futuro do aeroporto. O Rogério vai poder falar muito melhor que eu. Mas eu acho que casa muito com essa lógica de São Paulo de estar sempre olhando para tendências, olhar para frente. E muito do que a gente vem buscando dentro da São Paulo Negócios. Não é só uma lógica de trazer um investimento por trazer. Óbvio, todo investimento é sempre muito bem-vindo em São Paulo. Será sempre aceito e muito bem tratado. Desde o pequenininho até o bilionário, a gente trata sempre do mesmo jeito. Mas é muito entender tendência e como é que a gente se posiciona enquanto ambiente de negócio na cidade para que essa tendência se consolide e a prefeitura não seja um problema, ela seja de fato um parceiro como tem sido para vários investimentos e para várias tendências. E aí, como é que o eVTOL entra nessa lógica da tecnologia, da sinalização, mas não só isso, no plano de negócio de visão de futuro do aeroporto? Vamos lá. Bom, isso é que a gente chama de mobilidade urbana avançada, ou mobilidade aérea avançada. A gente tem na indústria diversos fabricantes. Só em desenvolvimento de aeronaves e para lançar protótipos, para certificar primeiras aeronaves, a gente tem em torno de 8 bilhões de dólares investidos, não para produção, tá? É para desenvolvimento de um protótipo. De um protótipo. A gente tem a IVE aqui no Brasil, tem outras na Europa, tem em todos os lugares. Eu acredito muito, acho que isso vai acontecer, e acho que esse tipo de transporte para São Paulo, acho que eu tenho um fit, eu odeio falar isso, tem um encaixe natural. Desculpa. Né? Tem um encaixe natural com São Paulo. Por quê? É um transporte similar, eu não gosto de falar carro voador, mas é uma aeronave mais similar a um helicóptero ou eventualmente um helicóptero elétrico, ou eventualmente um outro tipo de aeronave, limpo, né, com energia limpa, ruído quase zero, então isso é muito bom. E com custo de operação muito menor, custo de aquisição e custo de operação muito menor do que um helicóptero. Eu particularmente aposto no setor, desde que eu entrei, não sou especialista em eVTOL, mas comecei a entender o mercado e para colocar o meu ativo, como que eu posiciono o meu ativo nesse mercado que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente começou a estudar, começou a falar com vários players de mercado, por isso que a gente acha que isso vai acontecer. O mercado está se movimentando de todos os tipos, desde o órgão regulador, desde fabricantes, desde empresas que já compraram ou encomendaram. Existem várias empresas que encomendaram. E o interessante é que isso, a princípio, né, o principal foco não é um transporte individual. São empresas que vão adquirir esses equipamentos para fazer ligações urbanas, interurbanas e, eventualmente, pequenas ligações entre cidades.
Então a gente tem diferentes tipos de equipamentos, mas isso acho que encaixa muito para São Paulo, porque a gente já tem uma maior frota de helicóptero. E nas pesquisas feitas já houve uma grande aceitação, porque, poxa, tem gente que não quer andar de carro elétrico. Imagina você entrar num helicóptero elétrico. Você vai querer entrar? Se acabar a bater. Uma coisa acabou. Quando você faz. Mas você tem que levar. Mas você tá com combustível, você põe, sei lá, eu tenho que voar daqui até lá, ele é piloto, ele sabe daqui. Você põe no cheio quantos litros adicionais de reserva, contingência, não sei o quê. Pô, mas acaba a bateria de repente. É igual ao nosso celular. Eu tenho um carro híbrido, de repente a bateria vai lá para baixo. Poxa, como vai ser a aceitação do público? Em São Paulo já se fizeram várias pesquisas, a aceitação para isso é muito grande e a disposição das pessoas voarem. Coisa ruim de São Paulo. O nosso tráfego é ruim. Então, assim, casa com os grandes deslocamentos que a gente tem, com facilidade a disposição do público em São Paulo utilizar isso, já a grande aceitação de helicóptero, não ser poluidor e ter ruído praticamente zero. Então, poxa, eu acho que São Paulo cabe. Como que o Campo de Marte pode se posicionar? E eu pensei, o que a gente pensou? Poxa, óbvio, para isso funcionar, vai ter que ter uma rede a gente chama de vertiportos em São Paulo. Mas para isso começar, né, ninguém vai sair construindo o vertiporto para lá e para cá, porque a gente não sabe o modelo de negócio, como vai ser a tecnologia. A gente imagina a precificação pelos custos comparados, ele vai ser um custo menor, porque você não tem combustível, a tripulação é um pouco mais fácil, parte de peças é muito menor. Então tem todo um ecossistema mais barato, mas a gente não sabe como vai funcionar. Eu falei, poxa, nada melhor que começar por um aeroporto, onde já é um ambiente extremamente similar. A gente tem área para desenvolver isso. Então a gente já reservou no nosso plano diretor, ia falar master plan, mas corrigi a tempo, já reservamos no nosso plano diretor áreas para desenvolvimento de vertiportos. Então a gente acredita, estou falando com vários players de mercado. A ANAC, que é a nossa agência reguladora, acabou de soltar um mecanismo que chama Sandbox, que é para testar essa palavra eu não sei, aí você me ajuda. Não. A gente tem aqui em São Paulo também. Mas assim, lançou um Sandbox, vai ter uma aplicação de Sandbox para a gente fazer uma operação, não uma operação em si, mas para testar a regulamentação de vertiporto. Então a gente está olhando nisso. E a gente acredita que isso vai sair, tá? Então, nós estamos bem firmes e esperamos que Campo de Marte deve ser um dos primeiros... Vamos nos habilitar para ser um dos primeiros locais autorizados a operar. Óbvio que a gente tem que procurar outros, né? Não adianta o meu, tá? Eu preciso levar de um lugar a outro. Mas isso a indústria está trabalhando nisso. Então, eu acho que o que a prefeitura pode... Eu falo bastante, tá? Que a prefeitura... Ele não me conhece. Acho que a Prefeitura de São Paulo pode ajudar justamente desde o princípio, né? Porque qual que é a regulamentação? A gente não sabe. Qual que é a normativa? A gente não sabe. Qual que vai ser o código de obras para a gente levar uma energia lá para cima de um edifício? Será que vai ser capaz de levar um carregamento de alto porte para o topo de um edifício? Não sei. Então, acho que talvez envolver a Prefeitura nessas discussões, porque acho que se tem um lugar no Brasil onde isso vai acontecer, eu acho que vai ser São Paulo primeiro. E assim, aí é o que eu falo. Já tem gente me procurando, né? O spoiler. Já tem empresa me procurando. Olha, eu sou representante, me habilitei a ser representante de um fabricante de eVTOL, que é um pouco menor, tal, mas eu queria já ter um espaço no hangar para trazer aqui uma manutenção, que mesmo pequena vai precisar. Eu já estou pensando em começar a formar pessoas para dar manutenção. Então, assim, a cadeia da aviação, né, do aeroporto, da aviação, ela faz essa formação. Então já tem gente pensando, eu preciso de uma área para dar manutenção. Se eu preciso dar área para manutenção, eu preciso formar uma pessoa adequada para... Isso surge. Então são negócios que não estavam, oportunidades que não estavam no mercado, nem estão. Vão surgir daqui 2, 3 anos. E a gente está se preparando para ser o primeiro lugar que tenha um eVTOL aqui em São Paulo. Eu estou ouvindo vocês conversarem, estou imaginando aqui no rádio, né? 6 horas da tarde, trânsito. Trânsito complicado na Marginal Tietê, a sua opção é pelo ar, né? Você pode ir pelo ar. Para quem está... Na aerovia da Marginal, congestionamento hoje. Boa. A gente falou das aerovias. Existe como vai ser essa comunicação entre os eVTOLs e o espaço aéreo. Isso ainda a ser discutido.
provavelmente, como vai ser uma massa gigante, não gigante, mas uma massa muito grande de equipamentos, é impossível você imaginar uma comunicação como que é hoje via rádio, via radiofonia, mas deve ter um outro tipo de comunicação. Isso está sendo estudado aí pelas autoridades do espaço aéreo. Mas provavelmente, pelo que eu tenho visto em outros países, estão criando corredores em altitudes diferentes, exatamente com aerovias. É um pouco como funciona a aviação comercial e a própria helicóptero. Tipo, não é sair do bar da Vila Madalena, pegar o negócio e ir embora pra casa. Desce aqui no meio desse baixo aqui, eu embarco nesse negócio. Não, exato. Assim, não deixa de... A aviação é um setor regulado, né? Então, continua... Mas... Espero mas eu acho que... Mas, assim, eu acho que é muito bacana essa lógica, de novo, voltando à lógica da formação, da cadeia. Eu tava pensando aqui... Pô, a gente já tem, né, alguns programas que a gente pode, de alguma forma, e obviamente isso a gente não tem hoje no Pipe, mas é algo que a gente... Eu falei Pipe, né? Você pode, você é chique. Eu sou vendedor, né? Eu posso falar esses nomes bonitos. Não, mas eu acho que a gente não tem isso olhando hoje, mas a gente tem uma preocupação na cidade, acho que na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, olhando muito na lógica dos empregos verdes. Tem tudo a ver com essa nova formação de mão de obra. Sim. Porque é um profissional que não tem hoje. Não tem. E a gente também não sabe qual é o curso que eu preciso criar para capacitar essa mão de obra. Então, assim, nada melhor do que essa interação público-privado, até para entender qual é o perfil do curso, da capacitação, do que quer que seja dessa mão de obra que eu preciso treinar. E aí a gente tem aqui, dentro da secretaria, né, da qual a gente também tem um contrato de gestão para atração de investimento, mas também para a formação de mão de obra, que é o Avançatec, que é um portal focado na capacitação e na formação de mão de obra em parceria com o setor privado para essas novas mãos de obras, né? Para esses novos profissionais. Qual é o perfil desse profissional? Né? A gente fala muito da transição energética, mas qual é o profissional da transição energética que eu preciso ter? São Paulo tem aí um desafio olhando para a frota normal, vamos falar de ônibus. Né? A gente tem a maior encomenda do mundo de ônibus, fora a China. Foram 2.300 ônibus que vão entrar em operação na cidade. São Paulo tem uma das maiores frotas do mundo, né, de ônibus. São 13 mil ônibus rodando todo santo dia na cidade. Então é um desafio bastante grande, mas a prefeitura resolveu enfrentar esse desafio e está modernizando. Então não entra ônibus novo em São Paulo que não seja com limpo, né? E preferencialmente de ônibus elétricos, né? Então o prefeito tomou essa decisão corajosa. Acertada, eu acho. Porque... Então, assim, mas eu preciso dessa mão de obra. Essa mesma mão de obra que vai trabalhar nesse motor do ônibus, será que é a mesma mão de obra que vai trabalhar no motor de um eVTOL? Não sei. Mas a gente precisa começar a discutir, porque não adianta lá na frente chegar, que foi, acho que, um pouco do problema da tecnologia. Voltando aqui para a tecnologia. Eu estava vendo ontem um podcast sobre acho que um empresário que tem a representação da JAC no Brasil, falando sobre veículo elétrico. E ele tem representa várias marcas. Ele falou assim: olha, eu trago, acho que ele representa a BMW. Ele falou: olha, eu trago o BMW elétrico, se eu vendo o BMW elétrico para fora de São Paulo, eu tenho dificuldade de mão de obra. Se dá um problema lá, tem que trazer para cá. Não, o que eu faço? Eu pego, mando um mecânico de avião para lá, sai. Sim. O cara olha, se dá para arrumar, dá, se não dá, ele desmonta, volta com a peça para cá. Então, assim, como é que a gente se antevê a isso? A gente antecipa esse movimento. Como o público privado precisam conversar. Conversar, exato. E aí, assim, a gente às vezes pensa na regulação, a gente pensa no ambiente urbano. É muito mais simples. Mas tem coisas muito mais basilares ali do que assim. Sim. Cara, eu vou precisar de mecânico. Que não é um mecânico, é assim, quase um engenheiro elétrico. E como é que eu formo esse cara? Será que não é um engenheiro, né? É um técnico eletromecânico. E eu preciso formar essa mão de obra. Exato. E já. A gente não pode acontecer, né, de ficar padecendo. Puta, agora eu preciso de programador e eu preciso formar programador e a gente está sempre correndo atrás da necessidade. Já que isso é uma tendência, vamos começar a conversar para formar antecipar essa tendência. E né? Não é formar engenheiros, assim, é formar uma massa com capacidade, como a gente vê na Europa, né? Poxa, eu vou ser o quê? Não, eu vou ser da manutenção não sei aonde. Vou ganhar tanto quanto engenheiro, é isso que eu...
Isso que eu imagino como... eu acho isso que eu imagino. Eu acho isso muito interessante também. Um país... O futuro do trabalho. Você não tem que ser obrigado a dizer, pô, não, mas você não vai... Por que você não faz uma engenharia? Não, cara, eu já me especializei aqui pra fazer isso aqui. Eu acho muito mais complicado você arrumar um motor elétrico do que você ficar fazendo gestão. Eu acho mais complicado. Eu acho... As duas coisas. Mas assim, você não pode. Nós, como país, a gente não pode ter essa visão míope, né? De achar que. Não, eu sou engenheiro, sou advogado. Não, peraí. Não, exatamente, visão míope, é isso aí. Qual é o profissional que eu preciso formar? Profissional bem formado, que vai ter uma capacitação, uma remuneração adequada pela dificuldade que ele. Pelo problema que ele resolve. E, Rogério, eu acho que tem uma situação que a gente enfrenta muito hoje, por exemplo, em alguns setores da tecnologia. Eu não preciso de uma formação de nível superior, ou universitária, nem um técnico. Eu preciso de um cara habilitado naquela formação, naquele tipo de programação, naquele tipo de testagem, né? A gente tem um evento de games que começa amanhã, e a gente tem, assim, por exemplo, profissões dentro da cadeia do games, que é o cara que testa. É o cara que vê a usabilidade, que vê a lógica do usuário. Isso não é um cara que se forma nível superior, não é um cara é um cara que entende daquela mecânica, daquela usabilidade, e ele vai testar um jogo. Então, assim, a gente durante muito tempo no Brasil achou que o cara que só tinha futuro era o cara do nível universitário e abandonou o nível técnico. E a gente agora precisa repensar esse futuro do trabalho. Exatamente. E é um pouco isso que a gente vem olhando dentro dessa lógica dos empregos verdes, de como é que eu certifico, como é que eu trabalho, como é que eu formo esse profissional, que não necessariamente é um curso regular. De repente é uma capacitação. Que é uma tendência. Que o cara vai estar habilitado para fazer aquela função muito melhor do que gastar 5 anos do cara ou investir em 5 anos ali de ensino público, técnico, formação superior, e aí o cara sai e aí é aquela história, né? Aí vou voltar na conversa do Bob, né? Pô, agora eu sou engenheiro, né? Agora não vou. Agora eu vou projetar o parafuso, mas quem que vai apertar ele? Exato, E não tem demérito em apertar o parafuso. Não, muito melhor. Isso que a gente precisa trabalhar. Pô, todo mundo anda de avião. Você acha que o cara que aperta o parafuso do avião não é importante? Pô, o cara... Quando eu olho aquele monte de rebite, quando eu olho aquele monte de rebite na asa, olha a responsabilidade. Graças a Deus, o cara... Olha a responsabilidade. Não, mas olha só, né? A gente não, mas olha a responsabilidade do apertador do parafuso do avião. Exato. Mas é verdade. Será que ele arrebitou direitinho aquela fuselagem? Então, você fica ali... Ainda bem que a aviação tem redundância pra tudo, né? Ainda bem, pra tudo. É isso aí, gente. Nós não temos avião nesse momento. Nem Evetol. Mas se for de moto, usa faixa azul, que é extremamente segura. Vai lá. Recomendo. Inovação da cidade de São Paulo. Inovação da cidade de São Paulo, mas no caso, nossos técnicos que estão aqui atrás não vão. Eles não vão, né? Nem eu. A gente vai pegar os nossos carros. Mas eu queria agradecer. Transporte público. É isso aí. Vai pela faixa azul? Não, você vai de transporte público. Por que você não vai de patinho? Porque a menina da USP vai ficar brava com você. No segundo semestre, os patinetes, se tudo correr bem, estarão operando em São Paulo. E aí eu vou de patinete. Eu sinto falta dos patinetes, eu acho interessante. Cara, obrigado pelo bate-papo e com a paciência aqui com a gente. Não, mas é um trabalho, bora lá, de certeza que vai ser um trabalho muito legal. E é isso, botar gente para trabalhar e capacitação e vamos embora. Esse movimento, né? É difícil no Brasil, a gente fala muito de planejamento urbano, mas é um pouco do que a gente começa a fazer, né? Como que a gente se encaixa dentro da cidade e faz isso acontecer? Acho que isso é planejamento, fora de criar um mapa e um plano diretor que fica na gaveta, isso que a gente está conversando é falar de planejamento urbano. De projetos de cidades, né, cara? Exato, de projetos de cidades. Projetos de pensar longo prazo e por aí vai. Mas é isso, gente. Obrigado. Rogério, viu? Obrigado pela paciência, pela disponibilidade, por escutar eu falar pela 1000ª vez a mesma coisa. Não. É isso? Obrigado a vocês. Imagina, amanhã a gente tá aí, né? Espero não ter feito feio aqui. Não, imagina. Ele veio, é a primeira vez que eu faço. Já foi treinado. Vamos sacanear o Humberto. Foi que nem nosso cidadão aqui que não sabia nada de aviação. Vamos sacanear o Humberto. Falar, Humberto, você perdeu sua vaga. É uma boa. O Rogério vai... O Rogério assumiu. É o nosso secretário de Inovação e Tecnologia. E ele gosta de um podcast.
Ele gosta. Gente, muito obrigado também a você que nos acompanhou aí durante todo o dia com os conteúdos gerados aqui diretamente do estúdio Collab Innovation e a São Paulo Negócio, diretamente aqui desse stand muito bacana aqui da Tech Trends. E é isso, amanhã, segundo dia de evento. Quem não veio hoje, exatamente, vale a pena, viu? Várias startups com soluções muito bacanas aqui, um lanche muito bom. Conteúdo, gente, pô! Conteúdo bacana nos painéis, discutindo aí inteligência artificial, gamificação, toda uma lógica de Web3, tecnologias portadoras de futuro. Agora, um protesto. Tiraram o chocolatezinho aqui só porque era a gente aqui para fechar o negócio. Então, um protesto. Não, tiraram. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Boa noite.